Dentro dos muitos assuntos falados pela galera espiritualista, a ideia de que o ego é um problema, é o seu inimigo e você tem que combatê-lo, é uma das coisas mais idiotas que eu ouço. Vou ser sincero, estou sendo sincero e a sinceridade é importante. Foi criada essa ideia de que o tal do ego é o seu inimigo. Ele é um problema, ele é malvado, ele é a causa de todo o mal do mundo. E isso não faz nenhum sentido e eu vou falar por quê. Olá, bom dia. A palavra ego, se eu não me engano, ela foi pelo menos ou criada ou usada. Criada eu acho que não, mas ficou popular nesse contexto pelos trabalhos de Carl Jung. Se eu não estou enganado, estou lembrando de cabeça isso. Que ele falou sobre as várias... Ou foi Freud, velho, eu não sei agora. Alguém falou sobre as várias camadas da nossa personalidade, na nossa mente. E 3 camadas da nossa identidade foram, tipo assim, propostas. O ego, o superego e o id. Se você estudou alguma coisa de psicologia, você vai ter uma ideia sobre isso. Mas, basicamente, o seu superego... Não, vamos lá, pelo ego. O seu ego, ele é você. É a sua concepção de você, o que você é, o que é socialmente aceito, quem você é na sociedade, o que você gosta, o que você pensa, o que você faz, como você porta e quais os seus valores. Isso é o ego. Essa é a definição de ego. Superego é a idealização perfeita de você. É a sua bússola moral. É tudo aquilo que você quer ser, a perfeita e mais maravilhosa versão de si mesmo, aquilo que você quer se tornar, digamos assim. E o id são todos os seus impulsos que você quer fazer, mas não são aceitos. Não são bem-vindos na sociedade, não são considerados próprios, morais, ou seja lá o que você quer. Então, o id e o superego, eles se balanceiam. É tudo aquilo que você pode vir a ser se você for perfeito e tudo aquilo que você quer fazer que te torna um caos e uma profundidade. O resultado disso é o ego. É o equilíbrio entre o superego e o id, que é a versão de você socialmente aceita, balanceada, não necessariamente saudável, porque você tem que colocar coisas na balança, e o resultado disso tudo é quem você é. É o seu ego, é a sua definição. Quem é você? Quem é Pedro? Quem é Maria? Quem é Juca? Na fila do pão? Esse é você, esse é o seu ego. O negócio o ego é a sua concepção de que você é. O que todo mundo que existe, está vivo, possui. Você é um indivíduo, mesmo que você saiba lá no fundo do seu coração que você é apenas uma manifestação do universo, como todas as outras pessoas, e todos são variações de um único ser que parece estar separado como várias pessoas, mas na verdade é tudo uma única pessoa, tudo conectado, é tudo Deus, não sei o que das contas. Mesmo que você saiba disso, você, ainda vivendo como um ser humano individual, com um corpo físico, uma identidade física, se você se cortar, você vai sangrar e você vai morrer e o resto das manifestações não, você tem um ego. O ego é literalmente essa cerca que diz o que é você e o que deixa de ser você. Se você não tiver um ego, você não tem como navegar a realidade. O ego serve para isso. É uma ferramenta para você navegar na realidade. É importante ter essa noção, o que, a separação das coisas, e onde você começa e o outro termina. A questão é que o ego, ele é maleável e ele é adaptável e ele é bom você estar revisando ele. Porque a sua concepção do que é você, o que é saudável, o que é seguro, até onde você pode ir, do que você é capaz, o que você quer, o que você pode fazer, como você se sente, é adaptável. Ela está em crescimento, está em mudança e pode ser alterada o tempo todo
para que você chegue mais perto de uma vida satisfatória e uma versão satisfatória de você. Quando é falado para trabalhar o ego, num contexto espiritual bem feito, de qualidade, gente que pensa, é mais um contexto de você se conhecer, você refletir, você conhecer o seu superego, que é o seu ideal, o seu eu superior, suas ideias, o seu potencial, e o seu id, que são as suas sombras, os seus desejos reprimidos e tudo isso que não é bem-vindo, a fim que você possa criar, transformar, repensar o seu ego, a sua identidade do que você é e quem você é, para uma versão melhor desse próprio ego, a fim de que você possa ter uma vida melhor e ser mais feliz e mais satisfeito. Peço desculpa com esse barulho atrás. É uma pista cheia de carro e caminhão e bicicletas e o mundo, então o mundo faz barulho. O grande lance que me deixa chateado, que eu acho que é importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas clarificar isso tudo. Toda hora eu encontro alguém que se põe numa posição de liderança em assuntos espirituais e fala que o ego é um vilão, é o seu inimigo, é o seu problema, é a causa de todo mal e você tem que combater o seu ego porque você é egoísta. E isso é muito confuso, não serve para uma pessoa, não ajuda. Isso põe as pessoas em guerras com elas mesmas, porque acredito que a ideia de que ego e egoísmo sejam similares, assim, seja a mesma coisa, é mais uma coisa de palavra, do jeito que as palavras foram estruturadas. O ego sendo a definição de você, sendo você, e o egoísmo sendo uma palavra que quer dizer uma pessoa que só pensa nela mesma e não nos outros. Que é diferente de altruísmo, mas aí a gente entra num outro assunto, que um dia eu vou falar sobre isso, que na verdade não existe altruísmo. Mas por hoje vamos falar sobre egoísmo, que não tem nada a ver com ser malvado. O egoísmo, como um problema, entra quando uma pessoa ela pensa nos seus próprios interesses como se ela fosse separada do resto do mundo. Nisso ela prejudica o resto do mundo em prol de proteger o ego, que no caso a sua definição dela mesma. Essa cerca delimita o que sou eu e o que são os outros. Vou focar apenas no eu, em prioridade aos outros. Sendo que na prática, ainda mais com uma espécie que vive em sociedade, não tem como você só focar em você e esquecer o resto do mundo. Você vai se prejudicar se você não for capaz de viver em sociedade. Você tem a comida, você guarda toda para você, você não está te favorecendo. Parece no papel que você está se favorecendo, pensando só em você, guardando tudo para você, não dividindo as suas coisas, mas você está limitando a sua capacidade de viver em harmonia com a sociedade e usufruir dos bens e frutos que são muitos nesse contexto social. Voltando à coisa do ego, a ideia de que o ego é basicamente você só pensa em você, ou você é uma pessoa, ou as pessoas nem explicam muito o que é o ego, falam mais, o ego é um problema, mas o que é o ego? Que é o problema? Não sei, é seu egoísmo. Não. O ego sendo a definição de quem você é literalmente são os pés que você usa para caminhar na realidade, senão como você vai saber o que é você e o que não é? Como você vai navegar num mundo onde existe definição, uma mesa, um calçado, um carro, uma rua? Essas definições servem para que você possa navegar. Senão você vai ser literalmente uma sopa no meio de uma sopa, é tudo sopa. Onde você começa, onde você termina. Não tem. Como você vai fazer qualquer coisa? Tudo a mesma coisa. Não dá para navegar, não dá para interagir com o mundo dessa forma. Então, eu acho que eu clarifiquei. Eu espero ter clarificado. Eu
passei a mensagem. A mensagem era essa. Eu posso ficar aqui enrolando meia hora nesse vídeo para fazer ele render, mas eu vou estar repetindo a mesma coisa. De que o ego não é sinônimo de egoísmo. O ego, como um aspecto de um ser humano, é literalmente a definição de onde ele começa e onde ele termina em relação ao resto do mundo. Isso é uma ferramenta para que você possa transitar no mundo, ser capaz de sobreviver e se proteger e saber o que você quer, o que você pode, o que você não pode no momento e como você vai fazer as escolhas que você tem que fazer para viver. O ego é apenas uma ferramenta, todo mundo tem essa ferramenta. E num termo chamado morte do ego ou dissolução do ego, alguém já deve ter ouvido falar, você pode ter ouvido falar já, é basicamente um momento onde você questiona o ego através de experiências traumáticas ou jornadas espirituais com auxílio de ferramentas xamânicas, psicodélicas, ferramentas. E você questiona o ego, você se olha no espelho dentro da sua cabeça e vê, caramba, peraí. A minha concepção de eu mesmo, o meu ego, não é tudo. Tem mais, tem coisas aqui. Você está se questionando e a sua concepção do que você é se dissolve. Ela quebra, aquela versão de você morre e renasce uma outra mais satisfatória. Isso é muito bom, é um processo de autoconhecimento e autotransformação que eu diria que é o ideal da vida. Então, nesse contexto, a morte do ego é uma parada legal, mas nunca você vai poder ficar sem o ego. Vai nascer um novo ego ali, porque você ainda existe. Enquanto você está aqui vivendo em um corpo físico, você é um indivíduo. E o seu ego, literalmente, é o que você é, ou melhor, o que você considera que você é no momento. Sua definição de quem você é no momento. E não tem nada de mal com isso. Isso não te torna uma má pessoa, isso não te torna um monstro. Você apenas existe como um indivíduo, mesmo que tenha toda a conexão do mundo com o resto do mundo e tudo seja um, você ainda experiencia a realidade como uma forma individual. E isso é o ego. E não é um problema. Não é mal. É apenas uma ferramenta. É isso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que tenha feito algum sentido pra você. Eu falei rápido pra caramba. Se quiser, pode rever esse vídeo. Se quiser, pode comentar e falar alguma coisa com carinho. Eu acho que é o mínimo. E ajude esse canal a crescer. É novo, então compartilhe esse vídeo, não gostei, se inscreve no canal, faça essas coisas tudo. Se você quiser, vou estar agradecendo bastante, porque é um crescimento para o canal, para que novas pessoas possam alcançar esse tipo de conteúdo. É isso, obrigado, adeus.